Olá a todos, meu nome é Silvia, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Segue a Jesus e hoje eu trago reflexões a partir do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 44, O Cego de Jericó. Antes de nós darmos início à leitura desse capítulo do livro, que a gente possa, assim querendo, irmos serenando os nossos pensamentos, e nos conectarmos à espiritualidade amiga, pedindo para nos envolver em luz, para estar conosco neste momento de leitura de uma passagem do Evangelho do Mestre Jesus, para que tenhamos a compreensão necessária, para que percebamos as nossas ações e a necessidade de seguirmos este caminho reto do bem. Que essa espiritualidade permaneça conosco, envolva a todos nós, colaboradores, frequentadores, assistidos desta casa bendita, que por ora estamos nos mantendo afastados fisicamente, mas com certeza estamos todos unidos num só pensamento. Que assim seja, graças a Deus. Para dar início, ele traz um trechinho no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41, dizendo: Que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Então, é um trechinho bem pequeno do Evangelho e eu vou ler aqui 3 parágrafos do livro para contextualizar em que situação foi dita essas palavras. É uma conversa de Jesus com o cego de Jericó. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. No Evangelho de Lucas não aparece o nome deste cego. Nos outros 2 evangelhos, que também tem esse trechinho, também tem essa passagem, Marcos, Mateus, ele apresenta o cego com o nome de Bartimeu, filho de Timeu. Nesse trechinho tão significativo para as nossas reflexões, eu vou procurar abordar aqui 3 aspectos dessa passagem. O primeiro aspecto é quando a gente repara que aquele povo que está acompanhando Jesus tenta repelir o cego de Jericó. É um mendigo que está ali jogado, pedindo dinheiro. Então eles acham que a importância daquele cego para aquele momento é bem menor do que os afazeres, do que a pregação que Jesus tem para fazer. E quando Jesus diz: não, eu vou atendê-lo, não é? Eu vim aqui para todos nós. Então, uma observação que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, quando nós nos dizemos evangelizados, quando nós nos dizemos entendedores das palavras do Mestre Jesus, sabedores das leis divinas e abandonamos aqueles que mais necessitam dos nossos cuidados, dos nossos serviços. Nós estamos aqui para servir a todos, como diz a lei, amar a todos, amar a Deus, amar ao próximo como a mim mesmo. Quem é este próximo? Somente aqueles que estão no meu dia a dia, no meu seio familiar, meus amigos, meus contatos mais imediatos? Ou aquele que eu encontro por acaso, e nós já sabemos, né, na nossa doutrina que este acaso não existe, na rua, pedindo, solicitando, né, qualquer coisa que venha de encontro às minhas possibilidades de atender e que muitas vezes nós ignoramos. Então é uma passagem, um trechinho que deixa bem claro que quando Jesus diz que as boas ações elas devem envolver a todos,
não importa quem é este outro. E se a gente ainda não consegue uma prática da boa ação para pessoas que nos maltrataram, para as pessoas que fazem mal físico ou qualquer outro tipo de mal que ainda faz parte desse nosso mundo de provas e expiações, mas que a gente consiga elevar o pensamento ao alto e orar por essa pessoa, fazer uma prece, pedir para a espiritualidade amiga ajudar essa pessoa, porque ainda não estamos nas condições de nós irmos até essa pessoa e ajudarmos com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias palavras. Então esse trechinho deixa bem claro que nós devemos olhar a todos nós somos filhos de Deus, temos o único Pai Criador e temos as mesmas oportunidades, que é evoluirmos, né? Galgarmos essa ascensão moral, assim como caminhou o Mestre Jesus, e ele vem deixar bem claro nos seus ensinamentos. Então a gente não tem desculpa mais para dizer, olha, eu não consigo, fez tanto mal a mim, as pessoas que eu amo, que eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer nada para esta pessoa. Mas nós que já temos o acesso, pequeno que seja, da doutrina espírita, dessa luz que Allan Kardec vem trazer para nós através dos espíritos sobre as palavras do Mestre Jesus, não tem mais como a gente negar essa necessidade de olharmos para o próximo. E se a ação não é possível ainda, mas que a gente possa levar o pensamento ou pedir simplesmente para que Mestre Jesus, para que o nosso Pai tire da gente esta mágoa, esta raiva, esses pensamentos negativos para que a gente tenha perdão para com o próximo. O outro aspecto que eu observo nesta passagem, o cego de Jericó, é quando Jesus fala para o cego, que queres que eu te faça? E o cego diz, eu quero ver, eu quero enxergar. Então preste atenção que Jesus não vai fazer o que ele acha necessário, o que ele acha que é bom. Ele pergunta para o indivíduo o que quer, o que você quer que eu faça. E é essa pergunta que a gente tem que ir se fazer para nós a todo instante. Eu quero o quê? As coisas que eu vou pedir, o meu desejo, a minha vontade, está respaldado nessas paixões terrenas, na minha vida, no dia a dia, nessa vida que se restringe a esse momento de reencarnação, ou eu vou a mais, eu vou além, ou eu já estou pensando em pedidos para a espiritualização do meu ser? Como é que eu estou trabalhando nesses pedidos? Porque muitas vezes nós oramos, nós vibramos para as coisas que estão muito distantes das nossas necessidades, para as coisas que nós não conseguiremos atingir e ficamos revoltados, ficamos tristes, muitas vezes abandonamos a leitura edificante, abandonamos por instantes o Evangelho do Mestre Jesus, porque tudo aquilo que a gente pede não acontece. Ao contrário, aos olhos de cada um de nós, muito materializados, o sofrimento ainda é recorrente, os obstáculos ainda são colocados às nossas frentes e a gente fica sempre se perguntando, mas eu rezo, eu oro, eu faço o evangelho, eu vou até o núcleo tomar um passe e as coisas estão acontecendo. Então, uma observação que essa passagem do cego de Jericó traz para a gente. O que eu estou pedindo? O que eu estou necessitando? Ainda estou focado nas paixões terrenas, ainda estou focado em coisas materiais, e quando eu digo bens materiais, não é só coisa concreta, um objeto, dinheiro, emprego, mas o apego que eu tenho às pessoas, como se as pessoas devessem agir, se portar, ser como eu quero, sem dar a liberdade, sem dar a percepção para essa pessoa que ela também é um indivíduo, que ela também está nessa caminhada evolutiva e nem sempre vai caminhar com o mesmo pensamento, com a mesma verdade que eu já tenho instituída em mim. Então, esse enxergar nem sempre vai ser contemplado, porque eu não estou pedindo para enxergar os bens espirituais. Eu não estou pedindo para enxergar aquilo que eu combinei no meu planejamento reencarnatório para que eu pudesse alcançar moralmente, espiritualmente falando, nesta reencarnação, nesta vida. O terceiro aspecto que eu trago é quando o cego, ele diz, né, o Bartimeu fala, eu quero ver.
Então, quando ele diz aqui, eu quero ver uma pessoa tão humilde, tão simples, um mendigo, né? Você imagine a camada social desse mendigo naquela época de Jesus. Se hoje nós já conseguimos ver como são colocados à margem da sociedade esses moradores de ruas, essas pessoas miseráveis financeiramente falando, eu fico imaginando naquela época de Jesus. E olha que hoje nós temos um pouco mais de clareza do que nós somos, quem somos, independente da religião. Aqui nós estamos falando a partir do aspecto espírita, mas é uma visão cristã. Então todos nós que nos dizemos, que nos alcunhamos como cristãos, a gente tem um olhar de compaixão para com o próximo. E mesmo assim, nesse mundo atual em que estamos vivenciando, muitas vezes a gente deixa ele de lado, não faz parte das minhas orações, não faz parte das minhas ações para com essas pessoas que estão nessas situações e que sabemos que são necessidades, né? Elas vieram reencarnadas nessas condições porque são condições necessárias para a sua evolução espiritual. Isso é um problema de cada uma dessas pessoas, mas o problema nosso é o que eu posso fazer para ajudar. Então, há uma distância muito grande na nossa compreensão de hoje desses indivíduos marginalizados com aqueles indivíduos na época de Jesus. Nós estamos ali aprendendo. Hoje já compreendemos um pouco mais. Então, se naquela época havia essa repugnância desses mendigos, eu fico imaginando hoje. E quando esse mendigo que a gente olha e diz que ele tem uma simplicidade, que ele tem uma ignorância das leis, né, tanto dos homens quanto de Deus, porque nós é que somos ignorantes e achamos que o outro também e ele pede, eu quero enxergar, eu quero apenas ver, é um indivíduo que já está preparado, é um indivíduo que já estabeleceu em si a sua fé e ele quer neste momento desvendar, tirar esse lenço que está sobre os seus olhos. São os olhos materiais? Não, são os olhos espirituais. Este olhar, este enxergar, este ver que Bartimeu diz que quer para Jesus é olhar sobre a perspectiva das leis divinas, é fazer com que essas leis façam parte das suas ações, do seu fazer, das suas construções morais, que é essa única busca, o único objetivo de estarmos reencarnados, de termos vidas sucessivas e de termos o Evangelho do Mestre Jesus como um caminho a ser seguido. Ele não é só um livro para eu ler e guardar as palavras. O Evangelho do Mestre Jesus é um livro, é um caminho, é uma direção que me ajuda a enxergar, a trazer até a minha consciência, a trazer as nossas consciências, onde estão guardadas as leis divinas, o nosso verdadeiro fazer, a nossa ação, o nosso ser, estar neste mundo para evoluirmos, para seguirmos, sempre num caminho de ascensão espiritual. Então, essa é uma passagem muito bonita. Cada vez que a gente lê, a gente vai extraindo outros ensinamentos. Mas neste momento eu quero deixar esses 3 aspectos. Ver o quê? Ver com os olhos espirituais ou ver com os olhos materiais? Seguir o caminho de Jesus. Seguir o caminho de Jesus é porque as minhas ações, elas serão necessárias, devem ser benéficas, eu devo estar a serviço de todos, não importa que próximo a esse. Mesmo aquele que eu tenho alguma mágoa, algum rancor, eu já tenho que começar a trabalhar na minha mente através das orações, através das preces, através de leituras edificantes, para eu melhorar este olhar para com o outro, que também é meu irmão. Somos todos criaturas de Deus. E o outro é eu estar preparado, é estabelecer em mim a fé do Mestre Jesus. E quem sabe desta forma a gente consiga trazer o nosso Pai Criador para perto da gente e acertar este caminho, né? Perceber a necessidade de passarmos por tudo isso que nós estamos passando. E como Jesus disse, ele não veio para tirar as nossas dores, mas ele veio para nos acompanhar, para fazermos com que nós possamos suportar essas dores através do seu Evangelho que traz a compreensão.
Então, neste momento, como a gente sempre faz nesses comentários, a gente vai, mais uma vez, fechar os nossos olhos para o momento de vibrações, que as vibrações de hoje sejam de amor, de luz, de despertamento a todos nós, indivíduos, reencarnados neste momento, neste planeta Terra, que tenhamos compreensão das nossas necessidades e que consigamos, através das nossas preces, através dos nossos pensamentos elevados, deixarmos as vibrações de amor, de luz, em todos os espaços, quer eles na área da saúde, quer ele envolvendo a todos os nossos dirigentes políticos, quer envolvendo a todos nós, colaboradores, assistidos do Núcleo Espírita Cega Jesus, que estejamos sempre nessas vibrações de luz e de amor. E já pedindo ao Mestre Jesus para nos acompanhar no decorrer de toda a semana, de todos os nossos dias, para estar conosco, envolvendo-nos na tua luz, nas tuas palavras, para que não possamos esquecer este caminho que ele nos trouxe tão bem vivido, tão bem experienciado, que é o seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.